galera, tudo bem com vocês? Domingo rolou aí o nosso 22º exame de ordem e parece que a galera não tá muito contente, né? E aí, me conta, o que aconteceu? Você rodou na prova também? Não tá muito feliz, né? Tô ligada do que tá acontecendo. Pelo que eu pude perceber aí, analisando a prova de direito penal e processo penal, pelo menos, foi a famosa prova rasteira que a OAB aplicou dessa vez. Não foi uma prova impossível, não foi uma prova tão difícil assim, mas eu pude perceber que rolou muita pegadinha aí para derrubar uma galera boa. Então, assim, se você não passou na prova, não fique triste, porque não foi só você. Teve muita gente que rodou e o próximo exame vem aí lotado de gente para prestar, porém, eu acredito que será uma prova mais fácil. Então, se você não passou nessa prova, não desista, ainda não é a hora de desistir. E com certeza você vai conseguir passar no próximo. A próxima prova eu tenho certeza que estará um pouco mais simples aí de ser resolvida. Beleza? Eu vou comentar um pouquinho a prova de direito penal e processo penal, o que eu achei das questões aí com vocês. Espero que vocês acompanhem, que vocês curtam, beleza? Solta a vinheta aí pra gente. Para discutir a prova com vocês, eu escolhi o caderno tipo 1 aí, então, e a questão que a gente vai começar é a questão 59, beleza? A questão 59 conta a história aí do Mário, que era um dos sócios da empresa Vamos que Vamos e sonegou imposto. E aí foi instaurado inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia lá pela prática do crime do artigo 1º, inciso 1º, da Lei 8.137 de 1990, e o que a gente deveria ter prestado atenção aí é no fato de que o lançamento definitivo do crédito tributário ainda não havia sido realizado na data da denúncia. O que essa questão exigia da gente? Exigia conhecimento. O que essa questão exigia da gente? Exigia conhecimento aí de súmulas, né? No caso, a súmula 24 do STF, é uma súmula vinculante aí, então, que nos traz a seguinte redação: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1º-A4 da Lei 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, a questão podia ser facilmente resolvida caso a pessoa tivesse conhecimento da súmula 24. O que complica aí pra gente um pouco, que quando a gente está estudando pro exame de ordem, normalmente a gente não foca tanto em súmula, né? Embora a gente saiba que é importante, para a primeira fase, nem todo mundo foca tanto aí na questão das súmulas. Então essa aí foi a rasteira que eles já começaram dando na gente aí, logo de cara na prova. Questão 60. A questão 60 conta a história da Pamela. Ela achou que estava grávida, quis esconder dos pais, foi lá no banheiro e tentou abortar, acabou praticando autolesão. Ferida, levaram ela para o hospital para ser socorrida. Chegando lá, o hospital percebeu que ela tentou praticar aborto e tal, notificou a polícia, foi instaurado inquérito policial. O promotor denunciou a Pamela, muito bacana o promotor aí, Ministério Público, muito obrigada. Denunciou a Pamela pela prática de aborto. Só tem um porém, né? A Pamela não estava grávida. Quando ela chegou no hospital, descobriram que a Pamela não estava grávida e mesmo assim rolou denúncia aí por parte do MP e tal, e a Pamela foi processada. E aí a questão dizia que você, como advogado da Pamela, o que você alegaria? A questão exige um pouco de conhecimento sobre teoria do crime. Exige que o fato seja típico, ilícito e culpável. Nesse caso aqui não houve tipicidade. Por quê? Porque para que seja praticado o crime de aborto, pressupõe-se que a pessoa que praticou o crime, no caso ali que ela foi denunciada por praticar o autoaborto ali, para que isso ocorra, a pessoa precisa estar grávida, e Pamela não estava grávida. Então é muito simples, a gente poderia alegar aí, nos termos do artigo 17 do Código Penal, que trata-se de crime impossível, uma vez que ela não estava grávida. Então é aí a tipicidade do fato, conduta completamente atípica, Pamela não estava grávida. Alternativa correta, letra A, a tipicidade de sua conduta. Questão 61, a questão 61 falava sobre Mariano, que tem 59 anos de idade, e foram encontradas na sua casa
302, que coisa curiosa, né? Eles contaram todos os vídeos. 302 vídeos e fotografias envolvendo cenas aí de sexo com menores, com adolescentes. E aí, mais uma vez, o Ministério Público aí, eu não sei o que acontece, né? Esse pessoal tenta denegrir a imagem do Ministério Público, porque o promotor nessa prova da OAB só fez besteira, né? Mas enfim, na vida real não é bem desse jeito. Vamos lá, porque interessa. O promotor denunciou Mariano pela prática de 302 crimes diferentes, tipificados no artigo 241B da Lei 8.069 de 90, em concurso material. Ok? Os adolescentes não foram localizados, encerraram a instrução, confirmaram tudo. O Ministério Público, então, insistiu na denúncia, né? O réu confessou o delito e aí perguntava o que o advogado deveria fazer. No caso em tela aqui, a gente percebe que o fato de Mariano possuir 1, 2, 3, 500, 600 ou 302 conteúdos de material pornográfico infantil não tipifica aí vários crimes seguidos. Por quê? Porque todos os objetos foram localizados dentro de um mesmo contexto. Vamos usar um outro exemplo aí que eu acho que fica mais claro pra gente. Se uma pessoa subtrai uma bolsa e dentro dessa bolsa contém um aparelho celular, contém uma certa quantidade em dinheiro, contém os documentos da pessoa, cartões de crédito, se tem batom, maquiagem, sei lá o que tem dentro da bolsa. O autor do delito não responde pela subtração de cada um dos objetos que estavam ali dentro da bolsa. Ele responde unicamente pela subtração da bolsa. O mesmo ocorre na questão que a gente está comentando aqui, né? Havia 302 vídeos contendo material pornográfico. Ok, foram todos encontrados dentro do mesmo contexto. Então, Mariano responde por um único crime. Trata-se de crime único, inexistindo, então, a pluralidade de... Resposta correta, então, aí para o caso, alternativa B. O advogado deve pedir o reconhecimento de crime único previsto no artigo 241B da Lei 8.069 de 90. Questão 62. Essa questão foi para acabar com a raça da gente mesmo. Confundiu bastante aí. Questãozinha de prescrição. Tinha várias datas, eu não vou mencionar todas aqui. Mas, em suma, aí o João, ele tinha 26 anos, ele foi preso em flagrante por furto. E aí demorou um certo período até que a denúncia fosse recebida, o juiz marcou a audiência. Demorou mais um tempo para que a sentença fosse publicada. E aí disseram para o Mariano que, tendo 20 anos, o prazo prescricional cairia pela metade. E aí ele procurou um advogado para ver o que poderia ser feito. Muita gente se confundiu aí porque calculou a prescrição com base na pena mínima combinada para o delito. A prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena máxima prevista para o delito. A pena prevista para o crime de furto é de 1 a 4 anos. 4 anos, que é a pena máxima, prescreveria em 8. Como o João tinha 20 anos, o prazo prescricional cai pela metade, então prescreveria em 4. Porém, dentre os prazos ali, entre a prática do delito e o recebimento da denúncia, posteriormente a realização de audiência e a publicação da sentença, não decorreu 4 anos em nenhum desses períodos, ou seja, não ocorreu nem a prescrição da pretensão punitiva e nem a prescrição da pretensão executória. Então, o gabarito correto aí para a questão é a alternativa D, que não há de se falar em prescrição. A questão 63 é sobre tráfico de drogas. Primeiro conta do Tony, que está carregando lá uma substância, achando que é remédio, né? O grande amigo do Tony, super gente boa, pediu para o Tony transportar uma substância, dizendo que era remédio e quando na verdade não era remédio, era cocaína. E o José, ele estava transportando 50 gramas de maconha, cannabis sativa, achando que aquela pequena quantidade ali ele podia transportar, que não tinha problema, não era crime. E aí eles foram abordados lá pela polícia, apreenderam a droga e eles foram denunciados pela prática de tráfico de entorpecentes. No primeiro caso, o que ocorreu aí foi o erro de tipo, né, previsto no artigo 20 do Código Penal. O Tony achou que estava transportando uma coisa, quando na verdade ele estava transportando outra substância, que no caso era droga, né?
Ele não sabia que aquilo era entorpecente, ele achava que era remédio. Já no segundo caso, o agente sabia exatamente o que ele estava carregando, ele sabia que era maconha. Porém, ele não sabia que ele não podia transportar aquilo ali em quantidade nenhuma, ele não sabia que era proibido, mesmo sendo 50 gramas. Então, o que nós temos aí é o erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal. Então, a alternativa correta aí para essa questão é a alternativa C, né? Erro de tipo e erro de proibição, aí, respectivamente. Belezinha? A próxima questão aí, a questão 64, narra aqui pra gente um latrocínio. Gilson tinha 35 anos, o filho dele, Rafael, tinha 15, menor, portanto, aí, foram praticar um delito. O Gilson, né, o pai, no caso, ele portava arma de fogo, a vítima tentou reagir e ele atirou contra a vítima veio a falecer. Assustados ali com a situação, eles não subtraíram o veículo que eles estavam prestes a subtrair, fugiram do local, deixando o veículo e a vítima morta. Tá, apurados os fatos ali, Gilson foi denunciado então pelo crime de latrocínio consumado e corrupção de menores em concurso formal, porque ele levou o filho ali e tal. Foi condenado à pena mínima de 20 anos pelo crime do artigo 157, que é o latrocínio, e a pena mínima de 1 ano pela corrupção de menores. Porém, foi reconhecido o concurso formal dos crimes. E aí, ao invés das penas serem somadas, a pena mais grave foi aumentada em 1/6. E aí resultou então um total de 23 anos e 4 meses de reclusão. O advogado do Gilson recorreu e a pergunta aí é o que ele poderia alegar, então observando novamente aí a jurisprudência e tal. Então a gente já vê por aí que é uma prova que cobrou súmula, cobrou jurisprudência, cobrou de fato uma coisa mais prática ali da advocacia, exige um conhecimento mais prático. Não bastava só estudar a lei seca ali e ficar lendo o código, que não foi o suficiente para essa prova. Então é bom que vocês já ficam antenados aí para a próxima, dar uma caprichada nisso aí. Primeiramente, a gente tem que entender que não há de se falar em tentativa nesse caso. O latrocínio foi consumado. Por quê? Porque o direito entende que o bem maior é... As pessoas confundem muito isso daí. O pessoal acha que latrocínio é crime contra a vida e não é crime patrimonial. Porém, a vida é considerada um bem maior que o patrimônio. E no caso aqui, então, como o delito atingiu um bem jurídico maior que a vida, ou seja, a vítima foi morta, embora o veículo não tenha sido levado, é tido como se o crime tivesse sido consumado. Além disso, segundo o artigo 70, parágrafo único do CP, o sistema da exasperação seja prejudicial ao réu, né, culminando em uma pena superior à que seria aplicada em caso de aplicação do sistema do cúmulo material, então deve-se aplicar o cúmulo material e não a exasperação. Que é o contrário do que aconteceu aqui no caso que a gente está comentando. Eles aplicaram a exasperação, acabou culminando em uma pena de 23 anos e alguns meses, e se eles tivessem aplicado o sistema do cúmulo material, que é quando as penas são somadas, teria resultado numa pena de 21 anos e alguns meses aí. Então a alternativa correta para essa questão seria a letra A aplicação da regra do cúmulo material em detrimento da exasperação pelo concurso formal de crimes. Questão 65, finalmente aí uma questão um pouco mais tranquila pra gente, né? Só não é tão tranquila assim, porque muita gente não tem tempo de estudar carta testemunhável, principalmente para a primeira fase. Normalmente a galera deixa para estudar carta testemunhável para a segunda fase. Então, isso daí complicou um pouquinho a questão, mas eu achei que foi bem tranquila. Questão de processo penal essa. Conta aí a história que o Daniel praticou homicídio, rolou ali toda a primeira fase e no final o Daniel foi pronunciado. O advogado, inconformado com a pronúncia do Daniel, resolveu recorrer da decisão. E aí, esse primeiro recurso que ele teria, né, interposto, como tinha juízo de admissibilidade, o mesmo juiz que pronunciou falou que não ia dar prosseguimento, indeferiu o recurso. Indeferiu o prosseguimento do recurso, né? Inconformado com essa decisão, novamente o advogado de Daniel interpôs ali o recurso e a questão pergunta quais recursos eram esses. Então, o primeiro recurso é muito fácil da gente saber o que era, porque logo de cara ali eles falam, né, que passou por juízo de admissibilidade e o juiz negou o prosseguimento ao recurso. Então, o nome do recurso é o recurso em sentido estrito, o famoso aí, querido rese, previsto aí no artigo 581, inciso 4 do CPP.
Beleza? Aí que complica um pouquinho, a hora que pergunta qual foi o segundo recurso interposto aí ante a segunda negativa do juiz. A segunda decisão, o recurso interposto, então, teria sido a carta testemunhável. Dá uma conferida no artigo 639, inciso 1º do CPP, para você ver aí direitinho as hipóteses de cabimento da carta testemunhável. Belezinha? Alternativa correta, então aí, letra C, recurso em sentido estrito e carta testemunhável. Tranquilinha a questão 65, essa aí veio meio que de lambuja aí pra galera não zerar a prova de penal e processo penal. Principalmente a galera que não curte muito, né? A questão 66 conta ali a briga de dois irmãos, o Fagner e o Vitor. Parece que o Vitor ali desferiu um soco no rosto do Fagner. O Fagner não gostou muito, foi na delegacia, registrou ocorrência, diz que não precisou passar pelo hospital e que gostaria de representar contra o seu irmão, sim, mas não assinou nenhum termo ali, né, de representação formal e também não foi no IML realizar o exame de corpo de delito. O Vitor foi denunciado pela prática do crime 129, parágrafo 9º do Código Penal, e aí durante a instrução o Fagner não foi localizado para testemunhar contra o irmão. Não houveram outras testemunhas, como o Fagner já não tinha feito o IML ali, não tinha mais nenhum documento, além da folha de antecedentes do Vitor. Entretanto, o Vitor confessou o delito em juízo, diz que de fato desferiu um soco no rosto de Fagner. E aí pede pra gente assinalar a alternativa correta aí da questão. Nesse aqui é importante a gente discutir um pouco sobre as alternativas aí. A alternativa A fala que o processo tem que ser extinto, sem julgamento de mérito, porque a representação do ofendido deve ser formal. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, primeiramente, o processo não deve ser extinto. Segundo o artigo 39 do CPP, a representação não necessita de formalidade, ela pode ser sim de forma verbal. Como Fagner disse que gostaria de dar procedimento, ainda que ele não tenha assinado o termo de representação, o processo deve ter prosseguimento sim, não deve ser extinto, então a alternativa A aí já foi descartada pra gente. Beleza, uma vez aí comentada a alternativa A, que acho que é uma coisa que poderia ter confundido um pouco aí a galera, a gente observa o disposto no artigo 158 do CPP, que diz que o exame de corpo de delito é indispensável para os crimes que deixam vestígios. Então a confissão do autor não supre isso aí, né? Deveria sim ter havido o exame de corpo de delito. Caso não seja possível, né, mais realizar aí o exame, porque o crime foi notificado quando as marcas ali, os vestígios já haviam desaparecido, poderia então ser suprida, no caso, pela prova testemunhal, por exemplo. Porém, foi dito que nos autos não consta nenhuma outra evidência, não compareceram testemunhas, a própria vítima não tem nenhuma prova nos autos que seja capaz de comprovar a prática do crime. E não havendo então nenhuma outra prova, senão exclusivamente a confissão do acusado, a prova não é apta a ensejar a condenação dele. Belezinha? Poderia ser alegado ali ainda que trata-se de infração de menor potencial ofensivo, que o laudo seria dispensável, porém, da mesma maneira, não foi produzida nenhuma outra prova, então não há como comprovar aí a materialidade do delito, devendo o réu ser absolvido. Beleza? A alternativa certa, então, para a questão aí seria a letra B. Não existe prova da materialidade, pois, quando a infração penal deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Beleza? Good aí, então. Vamos para a próxima questão. Já estamos perto do final aqui, já a gente encerra. A questão 67 narra a história do Técio, advogado aí de defesa, que tinha que interpor aí uma apelação. E só que dentro desse prazo aí que ele tinha, parece que entrou em vigor uma nova lei aí, processual, e que reduzia esse prazo. Antes ele tinha 5 dias para entrar com a apelação e ele passou a ter 3 dias para entrar com a apelação. Ou será que não passou a ter 3 dias? É isso que a questão quer saber de vocês, se o recurso foi ou não intempestivo. Então eu exigi aí um pouquinho de conhecimento sobre contagem de prazo, achei a questão bem tranquila até. Diz que a lei processual penal ela entra em vigor no momento da sua publicação aí então. Porém, ela não abrange os atos que teriam sido praticados em data anterior à publicação da lei. Ou seja, como na data em que a lei da questão aí entrou em vigor,
já o prazo para apresentação do recurso já estava em aberto, aplica-se então a lei anterior e não a lei publicada posteriormente. Nesse caso aí, então, a lei processual ela só será aplicada aos casos futuros. Aqueles que o prazo iniciou antes da vigência da lei não serão aplicados. Tranquilinha a questão? Então, a gente considera aí o prazo antigo, que seria de 5 dias e não de 3, sendo o recurso tempestivo. Então, a alternativa correta aí para a questão, então, letra B, o recurso é tempestivo. A questão 68 conta pra gente a história do José, que teria praticado um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, e aí chegou na audiência de instrução, Laís e Lívia, que eram as testemunhas da acusação, divergiram um pouco ali no testemunho. A Laís falou que havia mais de uma pessoa, ela garante ali, deu certeza, confirmou que tinha mais de uma pessoa praticando o delito. Porém, a Lívia, que diz que também estava presente no mesmo momento e que viu tudo, garante que só tinha José praticando o delito, que não haviam outras pessoas. E aí a GV pergunta pra gente o que pode ser feito aí na situação, então, o que o advogado do José pode pedir aí. Questão super tranquila, basiquinha aí pra gente. Essa daqui também foi pra galera não zerar. Artigo 229 do CPP. Nesse caso aí pode ser requerido pelo advogado, então, uma acareação. Alternativa correta, letra B. O advogado pode pedir a acareação das testemunhas. Última questão aí pra gente, então, a questão 69. Eu acredito que exige um pouquinho de conhecimento aí de teoria geral do processo e não só de processo penal em si. Beleza? A questão 69 conta a história aí do Ricardo, que ele foi denunciado pela prática de tráfico de drogas junto com mais 4 indivíduos. E aí, consta ainda que no local ainda haveria mais alguns outros indivíduos ali que não foram identificados e não constam nesse mesmo processo. Ricardo foi condenado em primeira instância e o advogado resolveu recorrer aí, então, porém a prisão preventiva foi mantida. No dia seguinte aí a condenação, então, chegou uma notificação lá na cadeia para o Ricardo, dizendo que ele estava sendo novamente processado, agora perante a segunda vara, anteriormente teria sido perante a primeira vara, agora perante a segunda vara, na mesma comarca, pela prática do mesmo crime de associação para o tráfico, no mesmo período, no mesmo local, porém agora eles teriam identificado os outros indivíduos e ele estaria sendo novamente processado aí então. E aí ele entra em contato com o advogado e a questão aí que a GV passou pra gente é para dizer o que o advogado deveria fazer então nesse segundo processo pelo qual o Ricardo está respondendo. Beleza? As alternativas aqui para nós seriam então litispendência, coisa julgada, incompetência ou ilegitimidade. Nesse caso aqui então, o Ricardo está sendo duplamente processado exatamente pelo mesmo fato. Como as duas ações penais ainda estão em andamento, tendo em vista que houve recurso na primeira e que este recurso ainda está tramitando, não havendo trânsito em julgado dessa primeira ação penal, nós temos de fato duas ações penais em andamento versando exatamente sobre os mesmos fatos. Desta forma, a defesa deverá apresentar então a exceção de litispendência, nos termos aí do artigo 95, inciso 3 do CPP. Beleza? Facinho de resolver essa aí também, não é tão complicado assim. Então aí de todas as questões, acho que nós tivemos 3, né, que foram bem tranquilas. Não dava para zerar a prova, porém, devo admitir que foi um pouco complicado aí sim. Pelo que eu percebi aí, a GV veio então com essa prova aí um pouco mais hard para dar uma selecionada. Acredito que a última prova tenha sido bem tranquila, tenha passado muita gente. Então, normalmente eles fazem isso mesmo de vez em quando para dar uma selecionada aí na galera. Acredito também que a próxima prova será mais tranquila. Ouvi muita gente falando que vai desistir, que não vai mais prestar e tal, porque a prova foi muito difícil. Porém, eu acredito que tenha sido uma exceção. O meu conselho para vocês é, não desista ainda, tenta a próxima prova, que eu acredito que a próxima prova será mais tranquila aí, vai ser mais fácil de resolver e terá um índice maior de aprovação para vocês, então. Não desistam ainda. Pra galera que passou aí, o meu recado para vocês é parabéns, muito bom, que bacana, eu tô muito feliz por vocês, por terem conseguido obter êxito mesmo com essa prova aí de um nível bem elevado. Que bacana, fiquei muito feliz,
Vamos dar uma descansada aí então e bora para a próxima fase, beleza? Semana que vem eu trago mais um vídeo aí então de processo penal para vocês e vamos dar início aí aos estudos para a segunda fase então. Beleza, galera? É isso aí. Um beijão para vocês. Bons descansos aí e tchau, tchau. Até o próximo.